seja muito bem-vindo aqui ao Dentro da Área, o programa que traz um resumo do esporte maranhense, aqui na tela da TV Assembleia. Saiba que vai ser destaque no programa de hoje. Sampaio vence Tuntum e assume a liderança isolada do Campeonato Maranhense. Maranhão sai na frente, toma a virada, mas busca um empate nos acréscimos, diante do Pinheiro. Imperatriz vence o Cordino e mantém invencibilidade no estadual. Ainda pelo Maranhense, Moto bate o Chapadinha, vence a primeira e esfria a crise. E mais, Cedel lança edital do Bolsa Atleta 2024. Tudo isso agora na tela da TV Assembleia, no Dentro da Área, que já está no ar. Dentro da Área já começou e eu já inicio o programa chamando aqui meu querido amigo Gregório Dantas. Greg, seja bem-vindo. Fala, Dani. Tava com saudade já dessa parceria. Rapaz, você tava fazendo falta, minha amiga. E olha, tirou aí um período sabático, né, rapaz? Aqui. Alguns dias. Mas tá de volta, né? Tô de volta e a gente já começa o programa fazendo o quê? O Giro da Área. Giro da Área. A gente vai trazer detalhes do beach soccer do Sampaio Corrêa, tanto o feminino quanto o masculino que ficaram com o vice-campeonato do Circuito Brasileiro de Beach Soccer. Tudo isso agora no Giro da Área. O time masculino do Sampaio Corrêa de Beach Soccer teve que adiar o sonho do bicampeonato do torneio masculino do Circuito Brasil de Beach Soccer. Em jogo que foi realizado na Arena do Parque Praia do Sol, em São Paulo, o tricolor travou um duelo emocionante diante do Flamengo. Chegou a liderar o placar, inclusive, mas sofreu a virada da equipe carioca nos minutos finais. Perdeu por 5-4 e teve que se contentar com o vice-campeonato brasileiro. Já a equipe de beach soccer feminino do Sampaio disputou a final do Circuito Brasil pela primeira vez em sua história, diante do São Pedro do Espírito Santo. A decisão foi realizada na Arena Parque Praia do Sol também, e o tricolor teve um bom desempenho, com destaque para a atuação de altíssimo nível da maranhense Adriele Rocha, eleita a melhor jogadora do mundo. Mas o São Pedro foi mais eficiente em suas finalizações e venceu por 4-3 a partida e deixou a Bolívia querida com vice-campeonato nacional. Foi divulgada neste fim de semana a tabela básica e o regulamento do Campeonato Brasileiro Feminino Sub-20. Torneio com início previsto para o próximo dia 8 de fevereiro. Mais uma vez, o futebol maranhense vai ser representado no Brasileirão pelo Cefama, que foi confirmado pela CBF entre os 20 clubes participantes da competição nacional. Na temporada de 2023, o time maranhense fez bonito e se classificou para o mata-mata com a segunda melhor campanha do Grupo D, que reuniu equipes do Norte e do Nordeste. Na ocasião, o Cefama caiu nas quartas de final após ser derrotado para o Fluminense e acabou encerrando a sua participação ano passado em 8º lugar na classificação geral. Greg, muito bacana o Sampaio, que esteve tanto com o vice-campeonato, né? O feminino ficou pela primeira vez, esteve disputando a final do Circuito Brasileiro de Beach Soccer. Na verdade, Dani, o Sampaio, eu estava até comentando aqui nos bastidores também com a nossa equipe aqui de jornalistas, nosso estagiário Rafael, que inclusive está aqui hoje participando do nosso programa aqui, está nos bastidores, acompanhando aqui o Dentro da Área. Estava debatendo com ele justamente sobre isso, sobre a fase do Sampaio Corrêa no beach soccer. Por quê? O Sampaio Corrêa vem de um título do Circuito Brasil, né, diante do Vasco, na temporada passada, que garantiu o Sampaio na Libertadores desse ano. Já tinha disputado uma Libertadores em julho, que era referente a 2022, e disputou a de 2023 agora no final do ano. Na primeira foi vice, na segunda foi eliminado logo no primeiro mata-mata. Depois o Sampaio viaja para o Circuito Brasil, né? E aí não consegue o título. O Sampaio chega à final, mas perde para a equipe do Flamengo por 5-4 e fica com o vice-campeonato do Circuito Brasil. Fez um trabalho, vamos chamar assim, né, de preparação para essa competição, um trabalho que foi muito bom, foi um trabalho bem executado, bem realizado aqui em São Luís, soube aproveitar bem as equipes que estavam participando da América International Cup, que aconteceu aqui em São Luís na metade do mês de janeiro, né? Não vou dizer no começo, foi na metade do mês de janeiro.
né? Inclusive fez amistosos interessantes contra a equipe dos Emirados Árabes, contra a equipe dos Estados Unidos. Inclusive, Rafael presenteou o nosso programa com uma camisa aqui, ó, dos Emirados Árabes Unidos, essa que está aqui hoje no nosso cenário, né? Que ele ganhou lá da delegação do time lá do mundo árabe. Foi uma das equipes que enfrentou o Sampaio, foram 2 oportunidades, o Sampaio estava bem, o Sampaio ganhou todos os jogos, mas não conseguiu transformar essa boa preparação em um resultado positivo de vitória dentro do Circuito Brasil, isso no masculino. Já no feminino, o Sampaio enfrentou a equipe do Espírito Santo, que é São Pedro. o São Pedro, que é a equipe simplesmente, Dani, melhor ranqueada do planeta. Né? Aí é difícil, meu amigo. Não está jogando contra qualquer um, você está jogando contra o melhor time do planeta, né? Então, mesmo com a Adriele e tudo, melhor jogadora do mundo, do planeta, defendendo as cores do Sampaio Corrêa, não deu, e o Sampaio acabou também sendo eliminado, ficando com vice-campeonato nessa etapa do Circuito Brasil de Beach Soccer feminino. Infelizmente, não deu para o Sampaio nesse ano de 2024. A gente acaba confundindo assim. Quase a gente fala 2023. Mas até meados ali de fevereiro, todo mundo aí nessa bola com essa troca de anos. Agora a gente vai falar, gente, de incentivo ao esporte maranhense. A gente vai falar do Bolsa Atleta, foi lançado na semana passada o edital do Bolsa Atleta 2024, que traz para o atleta maranhense esse incentivo não só financeiro, mas também um incentivo no esporte. Acompanhe na reportagem. A busca pela excelência no esporte ganha ainda mais força com o lançamento do edital do Bolsa Atleta 2024. Uma iniciativa que reflete a valorização do esporte educacional e o reconhecimento dos talentos maranhenses. Este ano, algumas novidades positivas foram implementadas no programa. As inscrições vão até o dia 31 de janeiro. Este ano, 130 bolsas serão ofertadas no valor de R$ 500 para ajudar os atletas maranhenses no custeio de despesa, como alimentação, transporte e também aquisição de materiais. Esse importante benefício que cada dia mais incentiva o esporte educacional. O valor de R$ 500 ofertado pelo governo do estado, através da Secretaria de Esporte e Lazer, SEDEL, irá possibilitar aos nossos jovens ter mais esse aporte financeiro para melhor desenvolver suas habilidades esportivas, cuidando da sua alimentação, ter seus materiais esportivos para melhor representar o nosso estado nas competições regionais e nacionais. Fernanda Assen é atleta de jiu-jitsu e participou ano passado do programa. Ela destaca que o Bolsa Atleta vai além de um simples incentivo financeiro. A importância desse programa é a valorização até que eles dão, de acordo eles dão para o atleta mesmo, por poder divulgar, né, as modalidades e deixar em ênfase todas as modalidades esportivas que tem aqui no Maranhão. Além disso, os valores para as pessoas que não têm tanto dinheiro, não têm tanto suporte, atletas gastam muito dinheiro com materiais, com academias, com tudo de suporte. Então, um valor desse mensalmente ajuda bastante para manter mesmo, quanto uma pessoa ser atleta. Podem participar estudantes do ensino fundamental e médio de 10 a 17 anos e estudantes universitários de 18 a 25 anos. 10% das vagas do edital são direcionadas para pessoas com deficiência. Tá aí, Greg. O Bolsa Atleta, mais uma edição do programa que incentiva o atleta maranhense, não só financeiramente, porque são R$ 500 mensal, 12 parcelas de R$ 500, mas ali ajuda também até a questão familiar, como a gente viu também na reportagem. Não, verdade. O Bolsa Atleta é vou chamar assim, um aparato de fomento à prática esportiva fundamental, né? A gente sabe que vivemos no estado do Maranhão, que infelizmente tem alguns índices de desenvolvimento humano ainda baixos, né? São alguns estados que têm alguns setores ainda precários e que é muito importante essa ajuda feita por parte do governo, nessa ajuda em forma de fomento à prática esportiva para atletas. Você sabe que você até trouxe o exemplo dessa atleta que participou da reportagem, né? E assim como ela, vários outros. E é bom lembrar que o Bolsa Atleta, ele atinge crianças desde o ensino fundamental, passando pelo ensino médio até atletas universitários,
até os 25 anos. Então, começou no dia 18 esse período de inscrição e vai até o final do mês para você entregar sua documentação lá, né? E, se eu não me engano, é no Costa Rodrigues, né? Isso, no Costa Rodrigues, isso. No Costa Rodrigues você pode entregar a sua documentação completa lá, na pasta, lá no papel, lá, tudinho tranquilo, tudinho, para poder participar, receber esse incentivo tão importante do Bolsa Atleta, que faz muita diferença. Estava comentando nos bastidores, Dani, o Bolsa Atleta, meus amigos, não é simplesmente para você pagar inscrições em competições. Você tem material esportivo, tem alimentação, transporte, suplementação. Sim. Então você pensa que R$500 é muito? Na verdade não, é pouco. Né? Porque para um atleta de alto nível é pouco, porque você tem uma alimentação que tem que ser adequada, material esportivo é caro, suplemento alimentar é caríssimo, né? Transporte para viagens, quando é viagem interestadual, viagem internacional, então é complicado. Mas é uma ajuda importantíssima da CEDEL, parabéns à Secretaria, né? O governo do Estado, obviamente, por esse incentivo. Lembrando que os estudantes que são de 10 até 25 anos pode ser tanto da escola particular quanto da escola pública. Lembrando que da escola particular tem que ser bolsista, 100% bolsista para poder participar do Bolsa Atleta. Agora a gente vai para um breve intervalo e logo após o intervalo a gente vai falar de futebol aqui no Dentro da Área. Vamos falar sobre a terceira rodada do Campeonato Maranhense. Moto Clube enfim venceu na competição. Daqui a pouco, depois do intervalo. De volta com o Dentro da Área, agora a gente vai falar de futebol. Neste bloco do programa, vamos começar falando da partida entre Motoclube e Chapadinha. Hugo Viegas esteve presente lá no estádio Nilzinho Santos e acompanhou a vitória do Rubro Negro no Campeonato Maranhense. Acompanhe. Moto e Chapadinha abriram a terceira rodada do Campeonato Maranhense em busca da primeira vitória na competição. E o primeiro gol do Moto saiu logo aos 5 minutos de jogo, com Gilmar, após cruzamento de Alex Rocha. O segundo do Papão também veio de bola parada, após a cobrança de Giovani na entrada da área. A torcida ainda comemorava quando Giovani marcou mais um e ampliou a vantagem. Moto 3, Chapadinha 0. O Chapadinha respondeu com Diogo aos 15 do primeiro tempo e diminuiu o placar. Já no segundo tempo, o Moto começou com mais chances e ampliou a vantagem logo aos 5 minutos com Rian, após a roubada de bola de Misael. O Moto ainda desperdiçou chances de ampliar ainda mais a vantagem. O Galo ainda marcou o segundo aos 39 com Joelison. Fim de jogo, Motoclube 4, Chapadinha 2. Greg, enfim, o Motoclube, uma semana intensa para o Papão do Norte. Na quarta-feira teve o técnico sendo demitido durante a semana, o Moto que não havia ganhado na competição, não ganhou e agora nesse final de semana teve a sua primeira vitória e venceu bem, 4-2 diante do Chapadinha. Na verdade, o Moto vem passando por um período não muito legal, né? Você, na qualidade de motense, né, que está aqui ao meu lado apresentando o programa, você sabe, nós acompanhando futebol, pouquíssimas vezes a gente acompanhou o que aconteceu no Moto. Um técnico de time, né, ser preso, bem claro, vamos ser claros, né, foi preso dentro... Não só no Moto, dentro do futebol. Dentro do futebol, não, tô falando dentro do futebol, Ele foi preso na beira do campo, né, porque o time já tinha, inclusive, feito o aquecimento, pré-eleição já tinha sido dada, e o técnico Márcio Guerreiro foi preso. Né? E agora ele foi demitido do Motoclube de São Luís, né? Não tinha nem chegado na capital maranhense quando foi demitido pelo Moto. Foi demitido, o Moto passou por um período de turbulência muito grande, um período grave, né? Porque você tem o impacto do seu treinador ser preso na beira do gramado. Obviamente que era complicado o Moto ganhar a equipe do Imperatriz naquele jogo, tanto que não ganhou e acabou perdendo o jogo, mas era uma coisa até natural. Diante desse outro jogo, diante da equipe do Chapadinha, o Moto pegou uma equipe fraquíssima. A equipe de Chapadinha, a gente tem que ser bem sincero, pegou uma equipe fraquíssima e soube aproveitar bem. O Moto atropelou Chapadinha.
Até os 11 minutos estava 3-0. 3-0. Aí o Chapadinha fez um gol, 3-1 e tal. O Moto fez o 4º gol. E aí já no final o Chapadinha fez 4-2, mas também não tinha mais o que fazer ali e tal. E aí acabou mesmo o jogo 4-2. O Moto atropela a equipe do Chapadinha, que cabe uma avaliação nossa para saber se é pela fraqueza da equipe do Chapadinha ou se o Moto teve uma melhora. Eu acredito até que é meio difícil o Moto ter uma melhora, até porque nem técnico tem. Não tem. É. Tá sendo com o interino o Leandro Flávio. Isso, exatamente. Então, assim, Preparador de goleiros da eu acho equipe. que foi mais na força da vontade dos jogadores, né? E também aproveitando a fraqueza do time, mas aí fez certo, porque quando você tem um time que você encara que é fraco, você tem que atropelar. E o Moto fez seu papel. Respirou, inclusive, na tabela. Respirou. Atropelou e tal, passou por cima, fez o 4-2 e agora tá bem na tabela, vamos chamar assim, tá bem. Na quarta colocação. Entrou no G4. Entrou no G4. Eu tava até com a expectativa aqui, Dani, se a gente falava a tabela no final ou agora, então vamos logo falar agora ou a gente deixa pro final a tabela? A gente deixa pro final, a gente fala dos outros então jogos, a gente fala do final. Certo. Agora a gente vai falar do Sampaio Corrêa, o Sampaio que é o único invicto na competição, venceu as 3 do Campeonato Maranhense e tá lá na liderança isolada. Greg, sim, o Sampaio colocou a primeira marcha e tá subindo. Aqui é o seguinte, a gente sabe que tecnicamente, financeiramente, estruturalmente, a equipe do Sampaio, isso aqui todo torcedor sabe também, sobra em relação aos outros times aqui do estado do Maranhão, né? Então, o Sampaio está ocupando uma posição de liderança dentro de um campeonato estadual, é uma coisa que tendo em vista o cenário atual do futebol, é uma coisa normal. O problema não é esse. O problema é que esse time do Sampaio, quando foi colocado um pouco mais, um desafio um pouquinho maior, mas só quase nada, um trisquinho maior contra a equipe do Potiguar, não compareceu, né? O Sampaio acabou sendo eliminado da pré-copa do Nordeste. Então, assim, se a gente avaliar o campeonato estadual, excelente o resultado do Sampaio, né? O Sampaio é o líder, 3 jogos, 3 vitórias, 100% de aproveitamento, líder isolado, bem bacana. Agora, se a gente for transportar isso para cenários, que é o que o Sampaio vai disputar ainda esse ano de 2024, que é, por exemplo, uma Copa do Brasil, que é, por exemplo, a Série C do Campeonato Brasileiro, com uma obrigação total e real de voltar à Série B, né? Então, assim, a gente tem que olhar o Sampaio, mas pisar um pouco no freio a respeito dessas análises de qualidade técnica e de desempenho do Sampaio. Recentemente, a gente não vai longe, 2023, o Sampaio não chegou nem à final do Campeonato Maranhense ano passado. Isso. Não uma estrutura, com todo respeito, claro, a gente sempre destaca a Moto Maranhão, que estiveram na disputa da final do Maranhense, mas o Sampaio nem chegou a uma final, isso aí a gente não pode aceitar, gente. Não pode, é uma coisa assim, porque o Campeonato Maranhense, ele tem um nível técnico baixo, e a gente tem que ser sincero aqui, né? É um nível técnico baixo comparado ao futebol nacional. Então o Sampaio, por ser uma equipe que está numa série mais à frente, ela tinha uma obrigação de disputar para vencer. Não vou dizer de ganhar, porque você tem seus adversários internos, então não tem como tu dizer, vou ganhar do Moto, vou ganhar do Maranhão. Não é assim. Futebol a gente sabe muito bem que não é assim. Mas a obrigação de disputar para ganhar, tem uma obrigação e no ano passado nem isso conseguiu, né? Então, eu acho que está tendo um processo de evolução do Sampaio a respeito disso. Eu destacaria de maneira positiva o Gustavo Simões, né? Parece que o Sampaio encontrou outro homem-gol, né? Porque o Sampaio, historicamente, pelo menos vou fazer um recorte agora dos últimos 4, 5 anos, tem encontrado homens-gols assim de maneira bem expressiva, né? Teve Ciel, teve Caio Dantas, teve Poveda e, por último, o Ítalo, que foi vice-artilheiro da Série B. Então, o Sampaio encontra esse homem-gol. O Gustavo Simões está sendo isso até o momento. 3 jogos, 3 gols. Excelente aproveitamento dele até o momento. Certíssimo. Aí agora a gente vai para a região Tocantina. Vamos lá para o estádio Frei Epifânio da Badia, onde Imperatriz venceu mais uma, venceu por 1-0 a equipe do Cordino, gol de Jardson para a equipe do Cavalo de Aço. O Cavalo de Aço também que está indo bem na competição, essas 3 primeiras rodadas. Greg. Aqui é uma expectativa que a gente tinha, era positiva com relação à equipe do Imperatriz. O Imperatriz, é bom destacar, veio da Série B, né, da segundinha do futebol maranhense. Uma equipe que, inclusive, disputou a final com o Tuntum, acabou perdendo a final, mas chega a Série A do Campeonato Estadual. A gente acompanhou um processo de transformação do elenco do Imperatriz. O Imperatriz, durante esse final do ano passado para começo desse ano, houve uma mudança completa de elenco, né? Mudou todo mundo, todos os jogadores saíram, chegou outro time. E aí tinha uma dúvida se isso daria tempo ou não para pegar liga, para ter entrosamento no Campeonato Estadual. Deu. Porque até o momento o Imperatriz tem 7 pontos na tabela,
né? Tem 7 pontos na tabela, está bem no campeonato, está fazendo o seu papel. E o Cordino acabou perdendo, é um resultado até, eu vou chamar assim de aceitável. Você perde de um adversário fora de casa. Imperatriz é um time bom, um time que tem recurso. Que tem um apoio, inclusive, da torcida. Isso, tem torcida e teve investimento financeiro para montar um time. Então, acho que é um resultado normal da equipe do Imperatriz e também não é uma coisa para se destruir tudo, jogar tudo fora lá na equipe do Cordino. Agora a gente vai falar do atual campeão maranhense, o Maranhão Atlético Clube, que foi enfrentar lá no Costa Rodrigues, lá na Baixada Maranhense, a equipe do Pinheiro. Ficou no empate em 2-2, o Marco que vinha de 2 vitórias e acabou empatando nessa terceira rodada, Greg. É verdade, o Maranhão Atlético Clube acabou perdendo, né, a liderança da competição, né, Dani? Até porque encara a equipe do Pinheiro fora de casa, a gente destaca que lá no Costa Rodrigues a equipe do Pinheiro é forte, né? O Maranhão, inclusive, abriu o placar do jogo, né? Tomou uma virada e aí nos acréscimos no segundo tempo, na Bacia das Almas, consegue fazer o segundo gol. Estilo Série D ano passado. Estilo Série D, que era sempre os gols nos últimos minutos, né? Aí conseguiu fazer esse segundo gol aí, empatando o jogo. O técnico Zé Augusto comemorou demais o resultado, disse que foi um ponto arrancado fora de casa, foi uma conquista, né? Para o Pinheiro foi uma derrota, porque o Pinheiro estava contando com essa vitória, o jogo já estava acabando. Se a gente pensar em termos de classificação dentro do campeonato, o Maranhão continua bem, consegue um empate fora de casa. Agora a equipe do Pinheiro empata um jogo em casa, é pesado, vai ter que buscar esses resultados fora de casa. É uma equipe que precisa pontuar em casa, o Pinheiro. Se quer alguma coisa no campeonato, precisa fazer sua parte em casa. Exatamente. Agora a gente fala da tabela do Campeonato Maranhense. Vamos falar. O Sampaio agora é líder isolado, né? 9 pontos, 3 jogos, 3 vitórias. Né? Exatamente. Nós temos aqui a tabela do campeonato para o nosso telespectador, né? Para o pessoal que está acompanhando aqui de casa. O Sampaio é o líder com 9 pontos, 100% de aproveitamento, 3 jogos, como a Dani já falou. O Maranhão é o vice-líder com 7 pontos ganhos, né? Também 3 jogos, 2 vitórias e 1 empate. O Imperatriz, mesma campanha, só está atrás nos critérios de desempate. Né? Na terceira colocação, o Moto fecha o G4. É bom lembrar, gente, que nesse campeonato se classificam 4 para a fase mata-mata. Aí temos um semifinal e depois uma grande final do Campeonato Maranhense. Jogos de ida e volta aqui dentro desses 8 times. O Pinheiro está na quinta colocação com 2 pontos, Cordino 1 ponto, Chapadinho 1 ponto e Tuntum 1 ponto. Para mim, Chapadinho e Tuntum são equipes muito fracas, viu, Dani? E se configuram ali para brigar contra o rebaixamento. Para fugir da Série B, da segundinha do futebol maranhense. O Chapadinha está na 7ª colocação e o Tuntum está na 8ª, os dois com 1 ponto. O Chapadinha à frente apenas nos critérios de desempate. Tem os jogos da 4ª rodada agora que acontece no meio da semana. Né? Ó, por exemplo, na quarta-feira, às 7 horas da noite, nós vamos ter no estádio Leandrão, lá em Barra do Corda, o Cordino encara o Maranhão Atlético Clube. No Rafael Seabra, também na quarta-feira, às 7 horas da noite, nós teremos Tuntum e Motoclube, um jogo muito importante para o Tuntum, viu? Porque se o Tuntum, por exemplo, não ganhar ou perder esse jogo, se complica demais a tabela. E dentro de casa, né? E dentro de casa, por isso que é importantíssimo esse jogo. Aí temos no Costa Rodrigues um jogo também que tem importância para a equipe do Pinheiro, que é Pinheiro Imperatriz. O Imperatriz está invicto na competição, é bom lembrar, né? E aí é 7h30 da noite na quarta-feira. O Pinheiro ganhando esse jogo, ele pode até beliscar ali um G4 né, do campeonato. Né? Agora perdendo se complica, é bom pontuar a equipe do Pinheiro. E no Castelão, fechando a rodada, às 8h15 da noite temos Sampaio Correia e Chapadinha. Esse aqui é o jogo típico que o Sampaio tem que ganhar. Né? Tem que ganhar. Tem que ganhar, porque aí ele afunda o Chapadinha, né? E ali E distancia ainda mais. se configura ali como líder isolado da competição. Certíssimo. Greg, fim de papo. Fim de papo. Quem quiser assistir mais uma vez o Dentro da Área, onde é que vai assistir, onde é que pode procurar? Sim, pois é, o telespectador pode acompanhar nosso programa através dos nossos canais de interação, né? Tem o nosso site, que é o al.ma.leg.br/TV. Tem também o telefone da nossa redação, que é o 3269-3028, o WhatsApp que está passando aqui embaixo da sua tela. Lembrando que esse programa fica disponível no YouTube da TV Assembleia. Você pode ir lá comentar, curtir, compartilhar. E o Dentro da Área tem reprises. Toda terça-feira, às 7h30 da manhã e também às 2 horas da tarde. Você tem toda a oportunidade do mundo de assistir o nosso programa. Certíssimo. Greg, muito obrigada. Valeu, meu amigo. No próximo programa. Tamo junto. Gente, tchau, tchau. Até lá. Tchau, gente. Até mais.